Meus queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz, alegria reencontrar os irmãos depois do feriado de carnaval. Bom rever todos vocês aqui novamente na casa do nosso Deus. Nós vamos, irmãos, voltar à exposição de Juízes nesta noite, Juízes capítulo 6, peço que você então abra. Nesse momento, irmãos, de exposição da palavra, que toda a nossa atenção, que todo o nosso foco esteja na pregação da palavra. Evite usar o celular nesse instante, evite conversar com aqueles que estão ao seu lado, que todo o nosso foco esteja em ouvir a voz do nosso Deus. Os comentários sobre o sermão, algo que você queira dizer para a pessoa do seu lado, certamente pode esperar até o final do culto. Que você tenha diante de si, nesse instante, a imagem do nosso Deus falando com você. Juízes, capítulo número 6, nós faremos a leitura de todo o capítulo, com atenção, com reverência. Esta é a poderosa palavra de Deus que nos diz: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse:
paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abzerritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto como a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a arrebate, e os abzerritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Assé, e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se há de livrar a Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes. Assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça que eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco por meio da exposição da sua santa e poderosa palavra. Senhor nosso Deus, nós te rogamos, te pedimos que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa, nesta noite, falar aos nossos corações. Que possas, ó Deus, mostrar os nossos pecados, para que sejamos, ó Deus, confrontados, mas que também, ó Deus, sejamos abençoados por Ti, consolados por Ti, confortados por Ti. Que apesar da dureza do nosso coração, que apesar, ó Deus, da incredulidade que tenazmente surge em nossa mente, que haja convicção do Teu povo nesta noite de que é o Senhor a falar com eles. Que eles se alegrem, ó Deus, ao ouvir o Teu doce evangelho pregado. Que eles possam contemplar a Cristo Jesus, o Senhor de suas almas. E é em nome dEle, em nome de Cristo, que nós te oramos hoje e todo sempre. Amém. Meus irmãos, em um relacionamento, certamente não é bom estar distante. Você pode perguntar para um pai ou para uma mãe que está distante dos seus filhos, como é que eles se sentem, como é que o coração deles fica. Como é que pode ficar bem um relacionamento também de um casal que se distancia? Um vai morar em uma determinada localidade e o outro em outro lugar. Como é que uma relação ela pode, de alguma forma, ficar bem
se não houver um relacionamento próximo, estreito, se não houver intimidade, se não houver comunhão. Certamente que um relacionamento, ele precisa de presença, ele precisa de comunhão. Nós, quando olhamos para a nossa vida com Deus, devemos entender que nós não podemos nos afastar do Senhor, nós precisamos estar próximos a Ele. Porque, de outra sorte, nós vamos experimentar um período de frieza espiritual. E essa frieza espiritual, irmãos, ela tem um poder muito pesado sobre a nossa vida. Nós, por vezes, não conseguimos enxergá-la tão bem, mas ela se faz presente em nossa vida. A incredulidade que nos cerca, as dúvidas quanto ao poder e ao agir de Deus em nossa vida, as dúvidas sobre as promessas do Senhor e sobre tudo aquilo que Ele nos mostra na sua santa e poderosa palavra. São demonstrações de como muitas vezes o nosso coração está tomado pela frieza e pela incerteza. E tudo isso vem não de um outro lugar, mas de um distanciamento que surge entre aqueles que dizem servir o Senhor e esse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que o distanciamento do Senhor é algo que certamente vai afetar a nossa vida espiritual e que nós enfrentaremos problemas graves por causa disso. Juízes nos ajuda a entender isso quando nós olhamos para esse texto, capítulo número 6. Aqui, no capítulo número 6, nós iniciamos uma sessão bem longa do livro dos Juízes. Nós temos do capítulo 6 até o capítulo número 9, toda a história referente a um homem chamado Gideão. Ele é mais um dos libertadores de Israel. Ele é mais um juiz que o Senhor vai estabelecer para trazer alívio ao seu povo, liderança ao seu povo, que teima e que insiste em se desviar dos seus retos e santos caminhos. Nós já vimos alguns juízes, irmãos, à medida que estamos expondo o livro dos Juízes. Primeiramente, nós vimos no capítulo número 3, um juiz de uma semelhança perfeita, Otiniel, alguém que libertou Israel e que liderou Israel, alguém que guiou Israel aos caminhos do Senhor, à presença e à comunhão com Deus. Depois nós vimos um outro juiz chamado Eude, que tinha umas atitudes, no mínimo, questionáveis. Alguém que não apresentava-se tão confiante no agir de Deus e que usava de artimanhas para conquistar vitórias. Vimos também a história de Baraque, de como este era um juiz omisso, que foi repreendido por Débora e lembrado de qual era o seu dever, de qual era o seu papel. Agora nós temos Gideão, que é uma figura que pode ser lembrada principalmente pelas suas dúvidas, pelos seus questionamentos, pela sua falta de confiança no agir de Deus. Alguém que sempre pedia uma prova de que o Senhor, de fato, o ajudaria e o abençoaria. Mas o que vemos em Gideão, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, na sua falta de fé, nada mais é do que uma demonstração daquilo que acontece no coração de um homem quando ele se afasta do Senhor. Todas as vezes que você se afastar do Senhor, todas as vezes que você se distanciar do Senhor, saiba que haverá consequências para a sua vida espiritual. Consequências graves, que talvez você hoje não consiga perceber, mas que nessa noite o Senhor te lembra. Nessa noite o Senhor te mostra de forma clara, para que você então possa se arrepender, para que você possa consertar a sua vida e você possa então voltar a ter comunhão verdadeira com o Senhor. Nós estudaremos, meus irmãos, à luz desse texto de Juízes, capítulo 6, o seguinte tema: as consequências de nos distanciarmos do Senhor. Quais são essas consequências? Em primeiro lugar, nós veremos do versículo 1 até o versículo número 10 que nós experimentaremos momentos sombrios. Veja o que é que diz o texto de Juízes. O versículo número 1, ele é algo repetitivo que você certamente já viu em outras exposições. Os filhos de Israel, eles insistem em fazer aquilo que é mal. E entenda o que é que a palavra mal significa. Significa pecar. O povo de Israel insistia em viver de forma pecaminosa, de forma desobediente em relação à lei de Deus. E por causa disso, o Senhor os disciplina. Essa é uma característica, irmãos, que você sempre deve ter em mente. Os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que de fato servem ao Senhor, eles não viverão entregues ao pecado de seus corações. Eles serão disciplinados por Deus. A forma como isso ocorrerá é subjetiva. Ou
pode ser muito intensa na vida de um, pode ser um pouco mais branda na vida de outro. Mas é certo que o Senhor não deixará o seu povo entregue aos desejos e tudo aquilo que ele é capaz de produzir de ruim. É por isso, então, que mais uma vez, diante do pecado de Israel, o Senhor age, disciplinando o seu povo, entregando eles nas mãos de um povo inimigo. Diz o versículo 1 que eles ficaram entregues nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E durante aquele período, uma característica dessa opressão é a falta de oportunidade para que eles produzam os seus recursos. Esse é um povo que vive da agricultura. Esse é um povo que vive em uma comunidade que depende da terra, que depende da chuva, que depende das plantações para que eles possam sobreviver. É bem parecido com o contexto que nós muitas vezes vemos aqui no Nordeste. Imagine que alguém que vive da agricultura, daquilo que ele planta, daquilo que ele colhe, se ele for impedido, então, de ter acesso a isso, aos recursos que ele trará por meio do seu trabalho produzido na terra, como é que essa pessoa ficará? Ela não ficará bem. O versículo número 2 nos diz que, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Eu quero que você se lembre de uma coisa importante antes de você observar mais a fundo esse versículo número 2. Uma coisa que é característica de um povo que conquista uma terra é a força deste povo. Israel foi tirado do Egito, foi levado até a terra de Canaã para conquistá-la. Mas aonde estão esses conquistadores? Eles estão escondidos, conforme nos mostra o versículo número 2. E escondidos de uma forma bem vergonhosa. Eles tiveram que fazer covas, tiveram que fazer cavernas e fortificações. Eles tiveram que se proteger, porque eles não estão sendo capazes de lidar com a ameaça que surge diante deles. Diz o versículo 3 que toda vez que Israel semeava, o que acontecia? Midianitas e amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. A ideia desses povos era enfraquecer este povo, porque se você não consegue se alimentar, certamente que você vai ficar enfraquecido. Como é que um povo pode ir para a batalha, pode ir guerrear, se eles não têm o básico, o mínimo, para então se alimentarem e ficarem fortes, com saúde? É impossível. Era por isso, então, que todas as vezes em que eles faziam as suas plantações, quando eles estavam próximos de colher tudo isso, eles eram então atacados e as suas plantações elas eram destruídas. Diz o versículo 4, contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou debilitada com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O sofrimento se estabelece, esse povo passa a viver em uma situação extremamente difícil. A promessa que o Senhor fez a Israel era: vocês viverão em uma terra que mana leite e mel. Uma terra que produz bons frutos. Inclusive foi esse o relato dos espias quando estavam no deserto. Eles vão até a terra de Canaã e eles voltam dizendo isso: a terra é boa, é uma terra que nós poderemos viver, é uma terra que certamente nos dará aquilo que nós precisamos. Todavia, o Senhor fez uma promessa de abençoá-los, mas também uma promessa de discipliná-los. Eles viveriam em paz na terra sempre que fossem obedientes ao Senhor. Quando eles se esqueciam do Senhor e passavam a viver em pecado, o Senhor então trazia sobre eles o seu juízo. É isso que está acontecendo. Aquilo de mais básico que Israel precisava para sobreviver, eles não tinham. A terra estava lá. E o pior dessa história é porque, aparentemente, o inverno que eles tinham era um inverno bom, porque eles conseguiam produzir. Eles conseguiam criar os seus animais, os seus rebanhos estavam lá. Só que quando parecia que eles poderiam, então, ter uma boa safra, os inimigos apareciam e destruíam todos. A mão do Senhor pesou sobre este povo. É um tempo sombrio na sua história. É um tempo de amargura. É um tempo de sofrimento.
E uma característica que certamente o povo de Deus deve reconhecer, quando nós estamos passando por problemas, o que vem à nossa mente é: eu preciso resolver. A questão é como é que nós resolvemos isso. Em último lugar, geralmente está buscar ao Senhor. Eles passaram 7 anos neste sofrimento. E diz o texto que os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eles passaram algum tempo clamando ao Senhor. E por que é que o Senhor não respondeu de forma imediata? Por causa do pecado costumeiro na vida deles. Eles insistiam no pecado. Dessa vez, então, o Senhor demorou a trazer sobre eles o alívio necessário. Diz o versículo número 7 que, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o que é que o Senhor vai fazer? Nos antigos textos, nos textos anteriores, você há de lembrar que sempre que isso acontecia, o Senhor levantava um juiz, um libertador. Alguém que traria, então, a libertação que era necessária. Aqui, nós veremos um libertador. Ele é Gideão, já foi nos apresentado na leitura do texto. Só que ele não aparece no primeiro momento. Em um primeiro momento, nós vemos um profeta de Deus. Versículo número 8. O Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse assim: diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Por que é que esse povo precisa ouvir sobre aquilo que aconteceu no passado deles? Porque nós precisamos sermos lembrados pelo Senhor de qual era a nossa situação, de qual era a nossa condição. Nós fomos tirados de um cativeiro. Não apenas Israel, todos nós estávamos presos, todos nós estávamos em uma situação de total entrega. Nós não éramos capazes de nos libertarmos, mas o Senhor foi com a sua poderosa mão e nos tirou então deste cativeiro. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor então fez esta mudança na nossa vida. O Senhor fez essa mudança no nosso coração. Israel precisava ser lembrado de como eles estavam no passado, escravos, mas foram libertados. O tempo sombrio já havia passado, mas eles resolveram então viver novamente como escravos. E por causa disso é que o Senhor mostrou a eles, por meio da pregação da palavra, o resultado desse agir. Talvez, meu irmão, você não tenha percebido ainda aquilo que Deus fez por você. Talvez você não tenha notado aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Talvez você não se lembre do tempo de escravidão no pecado, mas é necessário que você, mais uma vez, seja recordado a semelhança do que aconteceu com Israel. No versículo 9, o Senhor diz de forma muito clara: eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam. Todas as vezes que vocês sofreram, todas as vezes que vocês foram escravizados, fui eu que libertei vocês. Fui eu que agi para trazer a liberdade que vocês precisavam. Mas o que é que vocês fizeram? Versículo número 10. Vocês não ouviram a minha voz. Final do versículo 10. Não destes ouvido à minha voz. Resolveram viver como os demais povos de Canaã. Talvez, meu irmão, você esteja passando por um momento sombrio na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de angústia. Talvez tudo pareça um pouco embaçado diante dos seus olhos. Talvez você esteja passando por situações que você aparentemente não consegue discernir e entender o que está acontecendo. Mas se você analisar de forma sincera o que está acontecendo, você perceberá que é resultado dos seus atos pecaminosos contra Deus. Você perceberá que o momento sombrio que você enfrenta nada mais é do que o resultado dos seus atos. Entenda, não há uma outra forma de você enxergar as situações de sofrimento que você possa estar vivendo. Nem sempre o Senhor, de fato, vai nos colocar em situações de sofrimento por causa do nosso pecado. Mas em muitas vezes, sim. Em muitas vezes você sofrerá por causa do pecado que você insiste em cometer. Porque você insiste
em não obedecer à voz do Senhor vosso Deus. E é por isso que você necessita da pregação da palavra, para ser lembrado, para ser mais uma vez avisado, para que o Senhor fale de forma muito clara e de forma muito objetiva. Todas as vezes que você se entregar ao pecado, você enfrentará, você experimentará momentos sombrios na sua vida. Ó, cristão, não viva assim. Meu irmão, se você tem passado por momentos sombrios, se você tem atravessado por um momento que nós costumeiramente chamamos como a noite escura da alma, talvez seja por causa dos seus pecados. E o que você deve fazer, então, é se arrepender de cada um deles. Você deve olhar para os seus pecados e enxergar eles como algo muito grave, ao ponto de o seu Deus trazer momentos de dor e de sofrimento sobre a sua vida. Essa é uma das consequências de você se afastar do Senhor. Mas, em segundo lugar, irmãos, além de experimentarmos momentos sombrios, nós também podemos experimentar outra situação, uma outra consequência de nos distanciarmos do Senhor, conforme os versículos de 11 a 24, é questionarmos o amor de Deus. Veja o que diz o texto a partir do versículo número 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abzerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Nós não temos aqui diretamente a ação do libertador de Israel, que no caso é o juiz. Lembre-se de Otiniel, quando o povo clama, você não tem todo esse diálogo acontecendo entre o Senhor e o libertador. Você também não vê isso em Eude. Esses dois juízes, eles vão logo para a batalha. Aparentemente o Senhor não tem que convencê-los. Isso vai mudar em Baraque, porque Débora vai chamar a responsabilidade daquele juiz que está sendo omisso no seu trabalho. E aqui nós não temos Débora. Nós não temos uma profetisa, nós temos o anjo do Senhor, que aparece então a Gideão. E esse anjo, ele vai comissionar então Gideão para que ele vá para a batalha, chamando ele inclusive de um homem valente. Vá à batalha, homem valente. É desta forma então que o anjo trata a Gideão. Só que esse homem valente, ele pode até ser alguém muito corajoso, mas é alguém extremamente questionador. É alguém que aparentemente tem muitas dúvidas sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a misericórdia de Deus sobre sua vida. Porque no versículo número 13, nós vemos um sentimento de decepção sendo expresso por Gideão. Ele diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Essa é uma tendência que certamente nós possuímos. Nós pecamos, nós sofremos, e diante do nosso sofrimento, por vezes nós passamos a questionar o amor de Deus. Deus me ama de fato? Então por que é que eu estou passando por esta situação? É isso que nós vemos em Gideão. Gideão, ele conhece a história e é por isso que ele faz questão de dizer: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Aquilo que o profeta anunciou, parece que Gideão ouviu. O profeta foi pregar ao povo de Israel, lembrando a eles da libertação do Egito. E aqui nós vemos o anjo do Senhor falando com Gideão, que deveria ser o libertador, e ele está trazendo alguns questionamentos. Ele está dizendo: nós estamos sofrendo. Se Deus livrou o nosso povo no passado, nos abençoou, nos dando libertação do Egito no passado, como nossos pais nos contam, como as gerações sempre estiveram contando a cada geração mais nova, por que é então que nós estamos desamparados nas mãos dos midianitas? É o que ele diz no final do versículo de número 13. Gideão tem um questionamento para Deus. Ora, se é verdade que no passado o Senhor foi este grande libertador, por que é que agora nós estamos desamparados? Se é verdade que o Senhor tem todo este poder de vencer a maior nação que existia naquela época, por que é que agora os midianitas estão trazendo todo este sofrimento sobre nossa vida?
porque os midianitas, eles não eram nem perto do que foi o Egito. Nenhuma sombra da grande nação que um dia Israel se viu liberta. Se Deus, então, é tão bondoso para com o seu povo, por que é que nós estamos passando por tudo isso? Essa é a dúvida que Gideão tem. E eu quero que você note no versículo número 14 que há uma mudança aqui na conversa. Você tinha, primeiramente, o anjo do Senhor, conforme nos mostrou o versículo número 12. Agora, no versículo número 14, nós não temos o anjo do Senhor, nós temos o próprio Senhor. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Veja que Deus ele não está preocupado em responder os questionamentos que são feitos por este juiz. Deus não está preocupado em se desculpar ou, de repente, dar algum tipo de explicação para Gideão, para que ele possa, então, realizar a obra. O que ele diz é: você deve fazer a obra porque eu enviei você. Deus não tem que se desculpar porque Deus não está errado na história. Entenda, crente. Em algum momento das suas orações, talvez você fique questionando o Senhor. Talvez você fique fazendo perguntas a Deus, por que isso, por que aquilo. E o que eu tenho a lhe dizer é que Deus não precisa dar explicações a você. O seu Deus, ele não é responsável pelas mazelas da sua vida. Porque as mazelas da sua vida são resultado dos seus pecados. O que Deus está trazendo sobre você, então, é uma disciplina para que você seja corrigido. Era isso que Gideão precisava entender. É isso que muitas vezes nós precisamos entender também. Você precisa entender que o Senhor ele não vai ficar dando explicações, tentando se justificar porque ele não está errado. E o que ele nos diz é: façam a obra, avancem, sigam fazendo aquilo que eu já orientei, já determinei. Mas Gideão, ele continua a questionar. Ele diz no versículo 15, e ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele agora se faz pobre, coitado. E essa, infelizmente, é uma tendência também dos nossos dias. Muitos crentes aprenderam a se vitimizar. Pastor, como é que eu vou fazer a obra do Senhor? Logo eu, tão doente, tão limitado, tão sem coragem de fazer algumas coisas, eu não sei nem mesmo como falar com uma pessoa na rua, como é que eu vou falar sobre Cristo? Você é capaz de falar sobre tantas coisas. Você é capaz de fazer tantas coisas. Por que seria tão difícil ou até mesmo impossível que você realizasse a obra de Deus? É porque você questiona de fato o amor de Deus. Você não acredita nas promessas de Cristo para a sua vida quando ele disse: eu estarei convosco. Vocês não estarão sozinhos porque eu estarei com vocês. Quando vocês forem levados diante dos tribunais, na presença de autoridades, não serão vocês a falarem, mas eu falarei por vocês. O que nós vemos aqui da parte deste homem é um vitimismo que muitas vezes se aplica à nossa vida. Se aplica a você que está sentado aqui hoje. Esse texto não é para o seu vizinho, não é para o seu irmão que de repente não veio hoje, é para o seu coração que questiona tudo aquilo que Deus faz. Que questiona a sua capacidade de fazer a obra de Deus porque você se acha inválido. Mas não é para que você se sinta inválido, é para que você se sinta parte da obra do Senhor, como ele nos mostrou no capítulo número 5 de Juízo. O Senhor convoca o seu povo para que participem da sua obra. Todos nós somos convocados, sem vitimismo. Mas o Senhor continua tratando com este juiz tão questionador. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele está dizendo para Gideão: não se preocupe com este exército, porque será como apenas um homem. E eu vou estar com você, e você então vai destruí-los. Mas ele continua questionando. Ele diz, no versículo número 17, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas.
rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. E o Senhor, de forma muito paciente, diz, tudo bem, eu vou esperar. O que ele quer é comprovar se de fato Deus está tratando com ele. Ele quer um sinal, e nós veremos que essa é uma tendência na vida de Gideão. No final do capítulo 6, mais uma vez, ele retorna com essa história de que ele necessita de uma prova de que Deus está com ele. O que ele fará é preparar uma refeição. Ele não tem certeza, aparentemente, se Deus está de fato com ele, mas ele entende que ele pode estar equivocado, e de fato seria o Senhor naquele instante ali. E para que ele então possa não ser tão penalizado como ele poderia, ele resolve então agradar. Na dúvida, na incerteza, é melhor agradar. Ele então prepara uma refeição, prepara aquilo que de melhor ele tinha na sua casa para oferecer uma espécie de banquete que ele chama de oferta. Aquilo tudo vai ser consumido diante dos seus olhos, o Senhor transforma tudo aquilo em chama de fogo. E ele então percebe. Ele então percebe com quem ele está lidando. Ele diz, então, os meus olhos viram o Senhor face a face. Finalmente ele entendeu com quem ele estava lidando. Crente, por vezes, isso acontece com você também, não acontece? O Senhor fala com você diretamente, domingo após domingo, mas você fica numa saga interminável de imaginar que algo precisa acontecer de diferente na sua vida para que você tenha uma tal certeza de que Deus está falando com você. Meu irmão, lute contra esses questionamentos que estão no seu coração. Lute contra estas dúvidas que surgem a respeito do amor de Deus na sua vida, como se Deus precisasse provar alguma coisa. Como se Deus não já tivesse mostrado de forma muito clara o quanto Ele tem amado você, o quanto Ele tem abençoado sua vida. Sentar-se aqui domingo após domingo e questionar o amor de Deus é algo terrível da sua parte. Eu não sei, pastor, se eu devo assumir um compromisso com Deus ou não. Assuma! O Senhor chamou você para que sirva a Ele, não para que você seja um visitante da igreja. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito clara. Ser visitante da igreja não coloca você nos céus, mas coloca você no inferno de uma forma muito triste. Porque você tem a oportunidade de ver a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas você se recusa porque você espera um sinal de Deus. Esse sinal nunca aparecerá. O que você precisa é abrir os seus olhos e enxergar o Senhor falando com você face a face todo santo domingo. É o que você precisa. Não de algo extraordinário. Não de algo que possa chamar a sua atenção. Não. O que você precisa é parar de duvidar, é parar de questionar e abraçar ao Senhor como seu Salvador. Em terceiro lugar, irmãos, uma outra consequência de nos afastarmos do Senhor, além de experimentarmos um período sombrio, além de questionarmos o seu amor, em terceiro lugar, nós veremos que uma outra problemática que surge em nossa vida é colocarmos a nossa esperança nos ídolos, que é o que acontece com o povo de Israel, a partir do versículo número 25. O Senhor ele vai comissionar a Gideão a que faça uma tarefa, porque havia um centro de idolatria naquela localidade onde ele vivia. Eles tinham um altar a Baal, que era o deus da chuva. Era uma espécie de São José dos tempos dele. Eles ficavam confiando, então, em uma imagem de pedra. Nada mais ridículo, mas que é muito presente na nossa região também. Tem muita gente que fica acreditando em poste ídolo e em Baal, nos falsos deuses, quando deveria olhar para o Senhor. O Senhor diz a ele que ele deve destruir este altar e que ele deve edificar no lugar um altar ao Senhor. Porque este povo, que deveria servir somente a Deus, aprendeu que construir santuários para falsas divindades era uma forma de serem abençoados, de serem protegidos. Mas aquilo que eles encontram da parte de Deus é disciplina, como nós já vimos. Eles não perceberam, mas quando eles abandonaram o Senhor e se voltaram para os falsos deuses, o que eles encontraram não foi nada bom. Eles abandonaram a confiança em Deus e confiaram nos falsos deuses, nos ídolos.
E o que houve de resultado? Eles passaram a sofrer. Eles passaram por momentos extremamente dolorosos, extremamente difíceis. Não é assim também com você? Você também não se vê desta forma? Não é assim que por muitas vezes acontece também na sua vida? Você deixa de confiar no Senhor e você começa a procurar tábuas de salvação que não podem salvar você. A sua profissão se torna o seu Deus, o seu dinheiro se torna o seu Deus, a sua família é o seu Deus, o seu namorado, a sua namorada, o seu cônjuge, os seus filhos. Tudo se torna uma espécie de Deus porque você trata como o motivo da sua alegria, a razão do seu viver. E tudo isso nada mais é do que uma forma escancarada de idolatria. Nós não podemos colocar a nossa fé e esperança em um outro local que não seja no Senhor. Nós não podemos colocar a razão da nossa vida em um outro lugar que não seja no nosso Deus. Porque foi isso que Israel fez. E o Senhor está derrubando esses ídolos, colocando eles no seu devido lugar, que é no chão, e edificando sobre eles a verdadeira adoração. O Senhor está derrubando nesta noite, meu irmão, os ídolos do seu coração. Ele está edificando no seu coração um verdadeiro altar de adoração a Cristo Jesus. Você precisa entender que nada daquilo que você tem visto como o seu Salvador e seu Deus pode, de fato, livrar você das angústias deste mundo. Nada, além do Senhor, é capaz de fato, trazer paz para a nossa alma. Israel experimentou um período de idolatria e viveu de forma muito triste. E agora os seus falsos deuses estão sendo colocados no chão. O que é mais interessante em toda essa história é porque nós temos aqui um homem que está sendo usado por Deus, mas que, apesar de ser chamado de um homem valente, é extremamente covarde. Ele ficou com medo de derrubar aquele altar durante o dia. É por isso que ele foi durante a noite. Ele foi durante a noite para então destruir o altar como Deus havia lhe ordenado. Ele ficou com medo de seu pai e também dos homens que ali viviam. Aparentemente, Joás, que é o pai de Gideão, ele é um homem importante naquela região. Tanto é que ele é sempre citado como o filho de Joás. Gideão, filho de Joás. Quando os homens se levantam no outro dia e veem o que aconteceu, eles fazem um questionamento: quem fez isso? E a resposta é Gideão, o filho de Joás. E eles então fazem um pedido a Joás. Nós queremos a vida do seu filho. Veja, se não fosse uma pessoa importante, Joás, certamente que esse pedido não seria feito. Eles simplesmente matariam a Gideão. Matariam aquele que ousou destruir os seus altares de idolatria. E Joás, de alguma forma, ele vai proteger o filho com palavras que servem também para cada um de nós. Ele diz: ora, Baal não é capaz de se proteger? Padre Cícero não tem força suficiente para evitar que alguém se levante contra ele? Precisa que uma horda de romeiros possa protegê-lo? Que espécie de Deus é esse? Que Deus tão poderoso é esse que não é capaz de se proteger? Que precisa ser carregado em procissão? Que precisa ser protegido, então, de mãos que possam atacá-los? Se ele é tão forte e poderoso como vocês estão julgando porque confiam nele, que ele se defenda. E a partir daquele instante, então, o nome de Gideão ele vai mudar. Ele será chamado de Jerubaal. E é uma ofensa a Baal. É um xingamento a Baal, porque diz: Baal que vai lutar com ele. Ninguém vai entrar nessa briga. Baal é quem deve então se defender. Porque se o seu Deus é tão poderoso, se o seu Deus é tão forte, que seja ele então capaz de entrar na própria briga e não esperar que os outros venham a defendê-lo. Cristão, nessa noite o Senhor também te mostra isso. Como o seu ídolo, ele não é capaz de proteger nem a ele próprio, quanto mais a sua vida. O seu dinheiro, meu irmão, ele não pode se proteger. Em um piscar de olhos, ele pode desaparecer. Ele perde o seu valor. Uma moeda que hoje existe, amanhã talvez não exista mais. Os bens que você produziu com muito trabalho, com muito esforço, podem simplesmente desaparecer.
daqui a pouco. Esses ídolos que você tanto ama e tanto deseja, eles não podem, de forma alguma, ser o local onde você encontrará segurança, porque eles não podem se proteger. O Senhor nos lembra que nós devemos buscar aquele que de fato é capaz de nos proteger, o nosso Deus. É Ele quem nos protege. É Ele quem nos livra de todo o mal que este mundo é capaz de produzir. Não que você não venha a sofrer, mas porque você encontrará nele consolo e conforto para o seu coração abatido. Porque você olhará para as nuvens escuras, você olhará para as incertezas da vida, você olhará para o seu coração ferido e você dirá: mas eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor, ele não foi destruído. Ele está vivo e presente na minha vida. É Ele quem me guarda, é Ele quem me protege. O Senhor, irmãos, é quem de fato pode livrar e abençoar o seu povo. Mas em último lugar, nós veremos que uma última consequência de nos distanciarmos do Senhor, conforme Juízo vai nos mostrar, a partir do versículo número 40, aliás, a partir do versículo número 34 a 40, é que a incredulidade, ela vai surgir em relação às promessas de Deus. Essa é a última consequência de nos distanciarmos do Senhor. Incredulidade com relação às promessas de Deus. Você se lembra que, em um dado momento, nós vimos o nosso juiz, o nosso principal ator dessa história, questionando Deus, dizendo: Senhor, me prova mesmo se tu estás comigo. E o Senhor, então, colocou fogo na sua refeição. Aquilo deveria ter sido suficiente para que ele executasse a sua obra, a sua missão. Mas não é isso que vai acontecer. Nós vemos que, mais uma vez, Gideão, ele tem dúvidas a respeito do livramento de Deus. Apesar de, no versículo número 35, ser dito que as tribos se reuniram a ele, Manassés, Naftali, Zebulon, Assé, os guerreiros estão com ele não está sozinho. O mesmo Senhor já tendo dito a ele: eu irei contigo e os midianitas serão como um só homem, nós vamos destruí-los, você não precisa temer. Além de tudo isso, da presença de Deus com ele, como ele próprio disse: eu vi o Senhor face a face. Ele ainda tem dúvidas. Mesmo vendo um exército sendo formado, ele ainda tem questionamentos a respeito do agir de Deus. Versículo 36, ele diz: disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. É semelhante a você fazer um questionamento a alguém: olha, se você vai realmente comigo nessa viagem, compra a passagem, que eu quero ter uma certeza de que você vai comigo mesmo. Vai que você decide furar de última hora, eu quero uma garantia. Eu quero uma garantia que você estará comigo. Gideão, ele vai fazer algo semelhante com Deus. Ele diz: eu vou colocar uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra seca ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio. Ele faz uma espécie de trato com Deus. Vou pegar um pedaço de pano, imagina aí, você vai colocar no seu quintal e você vai ver se a terra ao redor ela vai estar seca e somente o pano vai estar molhado. É o que Gideão está fazendo. Ele quer uma prova se de fato Deus estará com ele e ele decidiu não pedir algo muito extravagante. Uma coisa, irmãos, que eu preciso falar sobre um texto narrativo. Não é porque Gideão teve essa brilhante ideia de ficar fazendo pedidos a Deus para provar que estava com ele, que você agora vai ficar pedindo ao Senhor que também prove o seu amor através de atos extraordinários na sua vida. Então, você não vai ficar orando ao Senhor, pedindo: Senhor, se tu me amas mesmo, me dá os números da Mega Sena da virada. Senhor, se tu me amas mesmo, eu quero no final do ano conquistar uma casa própria, um carro, porque tem um dito pastor por aí, que a gente não diz o nome, mas ele é da Igreja Universal e ele é o líder de lá. E ele fica dizendo: prova o Senhor, coloca o Senhor contra a parede. Se tu és Deus mesmo, me dá aquilo que eu estou ordenando que tu me dês. Veja, isso é abominável aos olhos de Deus. O que nós vemos aqui não é algo para ser imitado. Você não deve copiar esta ação de Gideão. As narrativas, elas não têm esta função. Não é um texto que ordena você a agir desta forma. Não é um mandamento para a sua vida.
é algo que é mostrado e que nós observamos os princípios para copiarmos ou evitarmos. No caso aqui, nós evitamos ficar pedindo ao Senhor a que Ele nos prove de fato que Ele é Deus e que Ele está conosco. Mas Gideão fez isso. E ele recebeu da parte de Deus uma ação positiva. Versículo 38 diz: e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando da lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Versículo 39 mostra que Gideão não estava satisfeito. Não estou satisfeito, Senhor. O Senhor já me deu 2 provas, mas eu quero mais uma. Não se acenda contra mim a tua ira. E ele sabe que Deus ele pode se irar e ele teria o direito. E ele diz: eu quero falar só mais uma vez, só mais um pedido. Eu quero novamente a lã, mas dessa vez eu quero que só a lã esteja seca. Então, no primeiro momento, a lã estava molhada e a terra seca. Agora é o contrário. A lã ela vai estar seca e a terra é que vai estar molhada. Ele quer ver se não foi algo que aconteceu simplesmente. Ele quer ter a certeza que Deus fez aquilo. Ele quer uma comprovação de que Deus tem este poder. E ele então faz mais uma vez esse pedido a Deus. E o versículo número 40 diz: e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Veja, meu irmão, você não deve fazer esse tipo de pedido a Deus. Você não deve ficar colocando Deus contra a parede e pedindo a Ele: Senhor, me mostra, me prova que Tu me amas mesmo. Você quer conhecer o amor de Deus? Você quer ser apresentado à bondade de Deus, à misericórdia de Deus? Eu quero que você, então, visualize a cruz vazia. Eu quero que você visualize na sua mente o amor de Deus revelado aos nossos corações. Nós não precisamos de nenhuma prova. Nós não precisamos de nada extra além daquilo que já nos foi apresentado. A grande prova do amor e da misericórdia de Deus foi você compreender aquilo que Cristo fez em seu lugar. Nós, nesta noite, participaremos da Santa Ceia do Senhor. Nós olhamos para o pão que representa o corpo do nosso Senhor sendo moído, nós olhamos para o vinho que representa o sangue do nosso Redentor sendo derramado. Você consegue imaginar tamanho amor? Ao ponto de um pai entregar seu filho em sacrifício por pessoas que não merecem o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Esse é o amor de Deus. Você não precisa de nenhuma prova extra. Você não precisa de nenhuma demonstração além daquilo que já está posto diante dos seus olhos. O que você precisa de uma vez por todas é aprender a crer no Senhor, a confiar nas suas promessas. Veja, você não precisa de um sinal extraordinário, não é necessário que um anjo apareça diante dos seus olhos dizendo para que você sirva ao Senhor. Na verdade, o Senhor Jesus vai nos dizer que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas que creram. Se você crê nas promessas de Deus sem necessidade de que Ele faça nada extraordinário na sua vida, que bom, meu irmão, continue assim, fique firme nisso. Se você de alguma forma está pensando que é necessário que algo novo aconteça, o que eu posso dizer a você é: se arrependa. Mude a sua mente, o seu coração. Deus não vai trazer esse tipo de prova para a sua vida. Que fé é essa que você acha que tem, quando precisa que o seu Deus prove, através de mais algum ato, além do sacrifício do seu próprio filho, o tamanho do amor que Ele tem por você? Meu irmão, se isso não é suficiente, eu sinto muito, mas ainda que o próprio Deus apareça a você hoje à noite, você ainda permanecerá com dúvidas. Você ainda permanecerá duvidando das promessas de Deus para a sua vida. O seu coração não estará rendido aos pés do Senhor. Você não tem de fato fé na bondade e no amor do Senhor sobre sua vida. O que você tem é incredulidade. E incredulidade é algo terrível. Talvez você não entenda isso, mas o Senhor te fala de forma clara. Ouça com atenção. Ouça aquilo que Deus diz a você de forma clara nesta noite. Não há espaço, não há lugar para a incredulidade no meio do povo de Deus. O Senhor nos chama a confiar nele, a obedecer aquilo que Ele ordena. Todos esses pecados que nós vimos aqui expostos, eles são os nossos pecados.
Tudo aquilo que nós vimos nessa noite, irmãos, tudo aquilo que Israel viveu, tudo aquilo que Gideão viveu, são a realidade presente na nossa vida. E lhes digo mais, apesar de ser a realidade da nossa vida, ela era muito pior antes. Porque antes nós tínhamos esses pecados e nós éramos escravos deles. E nós estávamos em inimizade contra Deus. Nós estávamos separados do Senhor. Mas o apóstolo Paulo vai nos lembrar em Coríntios que Deus, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Em Efésios, Paulo vai dizer que nossa situação antes sem Cristo era uma situação sem esperança neste mundo, mas que nós fomos aproximados ao Senhor pelo sangue de Jesus, que Cristo derrubou a barreira que havia, que separava a cada um de nós do Senhor, mas que agora nós somos reconciliados com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós não temos mais, irmãos, esta situação tão terrível que muitos ainda experimentam. Você pode alegrar o seu coração nesta noite, você pode bendizer ao Senhor, você pode finalmente abrir os seus lábios e cantar a Deus, você pode agradecê-lo por toda a bondade e misericórdia, porque você de fato foi liberto de um cativeiro que você jamais poderia sair. E isso foi feito pela graça de Deus. Não porque você merecia, não porque você era bom, mas porque Deus se compadeceu de você. E nessa noite, então, o Senhor te chama, te convoca, a que você não esteja mais distante dele, mas para que você se aproxime dele, para que você viva em comunhão com ele. Porque todas as vezes em que você se afastar do Senhor, todas as vezes que você se distanciar de Deus, você experimentar tudo aquilo que nós vimos nesta noite, por meio do texto de Juízes. Se você não quer ficar assim, vá até Cristo. Rogue a Cristo que mude a sua vida, que você não esteja mais distante dele, mas esteja rendido aos pés do Senhor. Você encontrará misericórdia, você encontrará bondade da parte de Deus. Não duvide disso. Nós temos algumas lições, irmãos, que são importantes para as nossas vidas, diante daquilo que nós apresentamos nesta noite, nesse texto. Eu quero que você entenda uma coisa de forma clara. Não há liberdade longe do Senhor. Não há. Talvez em algum momento você possa até pensar que seja melhor sair da igreja. Eu não vou mais prestar contas da minha vida para pastor nenhum. Eu não vou mais ser cobrado porque eu faço parte de uma igreja. Eu poderei viver a minha vida como eu quero. Eu poderei experimentar todas as boas dádivas que este mundo oferece. Na verdade, você pode sair da igreja durante um tempo e experimentar prazeres que este mundo oferece e você se sentirá muito bem. Você se sentirá feliz até. Mas saiba que isso é passageiro. Que em algum momento as sombras, elas encobrirão a sua vida. Você não terá mais alegria, você não terá paz, você não terá verdadeiro prazer. Na verdade, o que você terá será um buraco no seu coração, um vazio tão grande que nada nesse mundo é capaz de preencher. Nem o sexo, nem as bebidas, nem as festas, nem o dinheiro, nada será capaz de preencher o vazio do seu coração se você se afastar de Deus. Por isso, não cogite, não imagine que é uma coisa boa para a sua vida ficar longe do Senhor. Porque a única coisa que você encontrará distante de Deus será morte. A única coisa que você vai experimentar longe do Senhor será escravidão, humilhação. Você vai sofrer e sofrer muito. Não caia nessa cilada. Em segundo lugar, você tem a mania de questionar o amor de Deus? Por que é que essa doença veio? É porque Deus não me ama. Por que é que a minha vida está tão difícil? É porque Deus não me ama. Senhor, se tu me amas, por que é que eu passo por tudo isso? Você tem essa mania? Eu te aconselho que você pare com isso. Porque nós mostramos, de fato, o amor pelo Senhor quando as coisas não estão bem, quando, na verdade, está tudo muito ruim, mas ainda assim nós conseguimos olhar para o Senhor e dizer, mas eu creio no teu amor por mim, Senhor. Eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor tem me guardado, e o Senhor tem me protegido.
Eu confio plenamente no teu amor e no teu cuidado. Não questione o amor de Deus sobre a sua vida, porque isso é pecaminoso. Isso é terrível. Pare com isso de uma vez por todas. Aprenda a reconhecer o amor de Deus sobre você. Como Ele tem sido bondoso e gracioso com a sua vida. Cuidado com os ídolos. Você confia em quê? Qual é a grande esperança do seu coração? É seu namoro? É a faculdade que você almeja? É o emprego de sucesso? É muito dinheiro no bolso? É isso que você acha que pode trazer paz, alegria e salvação para a sua vida? Meu irmão, sinto muito. Se você colocou sua fé e esperança nisso, você está perdido. Nenhum ídolo pode salvar você. Nenhum. Se você não olhar para o Senhor e entender que Ele é quem de fato pode salvar você, você está perdido. Se você tem colocado a sua fé e esperança em um outro lugar que não seja no Senhor, você é o mais miserável de todos os homens. Você é a mais infeliz de todas as mulheres. Você não pode imaginar que há esperança para a sua vida, porque a sua esperança é Cristo Jesus. A única salvação que há para você é se render aos pés de Cristo. Não fique procurando salvação aonde não há. Busque no único lugar em que você pode ser salvo, Cristo Jesus. É nele que deve estar a sua esperança. Em último lugar, meu irmão, lute contra a incredulidade do seu coração. Creia nas promessas de Deus. Não fique pedindo sinal ao Senhor. Não fique pedindo para que Deus revele alguma coisa especial na sua vida. Eu preciso sentir, eu preciso ver, eu preciso tocar. Você precisa crer. Você precisa crer naquilo que Deus já colocou como verdade absoluta na sua santa palavra. Você precisa parar com essa incredulidade que está no seu coração. Pare de buscar algo extraordinário. Busque aquilo que é comum. Busque aquilo que o Senhor apresenta a você domingo após domingo, a sua santa verdade. Coloque isso como uma verdade que não pode ser mudada, alterada. Confie nisso, creia nisso, ame isso. Não viva como incrédulo. Não seja incrédulo. Seja crente. O distanciamento ele não faz bem para nenhum relacionamento. Pergunte a um pai, a uma mãe, se ele gosta de ficar longe dos seus filhos. Pergunte a um casal se é bom estar longe da pessoa que eles amam. Pergunte ao seu Deus o que acontecerá se você se afastar dele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, te pedimos nesta noite que o Senhor nos faça entender e guardar em nosso coração todas as verdades que aqui foram apresentadas. Não nos deixe, ó Deus, esquecer de nada daquilo que o Senhor nos mostrou nesta noite. Não nos deixe, ó Deus, abandonar as verdades que o Senhor nos mostrou nesta noite. Faz com que elas permaneçam em nosso coração. Guarda o teu povo de se afastarem de ti. Guarda o teu povo, ó Deus, de se distanciar dos teus santos caminhos. É o que eu te peço, é o que eu te oro, no nome santo de Jesus. Amém.